CBN, Economia e Finanças. Bom dia, professor Alexandre Lages, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Animadão? Sempre animado. E essa inflação? Dá jeito ou não dá jeito? Pois é, a inflação é o que se comenta mais aí que está pegando, vamos dizer assim, na economia nos últimos dias, né? Já é a 7ª previsão de alta da inflação que a gente não vai conseguir atingir a meta. Aliás, nesse sentido, eu trouxe uma sopinha de números aqui, um monte de números mostrando como é que está a conjuntura da economia brasileira em 2024, como que se espera para 2025, já dentro dessa lógica da inflação. Então vamos lá por partes, né, para a gente conseguir entender bem essa influência e o que isso impacta diretamente, de que forma para o nosso consumidor e para o nosso ouvinte. Então, o último boletim Focus, né, que é feito com mais de 100 instituições financeiras, ele aponta aí para que a gente feche o ano com a Selic em 11,75. Nada de novidade, né? A gente vai ter mais uma reunião do Copom, espera-se um aumento de 0,50, saindo de 11,25 para 11,75. O PIB, né, o PIB que é a demonstração que a economia está gerando riqueza para o país, a previsão é fechar em 3,10% no ano. Então, é um PIB bem maior do que o que a gente estava tendo aí nos últimos anos. Isso mostra a economia aquecida, desemprego em baixa, né? E, de certa forma, um pouquinho do que a gente ainda vai falar da inflação. Né? Então, estar bem no PIB, legal, estamos aí produzindo, está agregando valor. Porém, essa distribuição não está sendo muito boa, porque se você tem inflação, embora você tenha riqueza, essa riqueza não está sendo refletida nos preços, e aí você acaba tendo perda de poder aquisitivo. Então, fica meio que elas por elas aí, né? No caso também o dólar, a previsão de fechar em 5,60, antes a previsão era 5,55. Com os movimentos que tivemos nas últimas semanas, já aumentou um pouquinho para 5,60. O dólar é aquela história, é muito difícil prever. Então, é mais uma perspectiva que o mercado tem se tudo permanecer constante. O dólar tem uma influência muito grande de variáveis que a gente não tem controle. Então, pode acontecer algum efeito aí, né? Tanto interno quanto externo, e aumentar muito ou cair. Então, é muito imprevisível. Dá para a gente dizer qual cenário é melhor ou qual cenário é pior? Por exemplo, PIB bom, crescendo e tudo mais, com inflação mais alta do que o esperado. Ou um PIB fragilizado, como uma inflação controlada ou até menor do que a meta. O que a gente pode fazer de comparação desses cenários? Dá para ver bem essa tua questão com o que aconteceu recente na economia brasileira. Quando a gente estava saindo da Covid, a gente estava desse jeito. Nós tínhamos um PIB menor com inflação menor. E ninguém estava comprando porque estava saindo numa situação complicada, né? Até a gente tinha aí um cálculo fiscal mais favorável do que temos hoje. Quando você incentiva a economia, você aquece, gera emprego, gera aumento de PIB. Essa é uma questão econômica, até que a gente fala dos keynesianos, né? Que você, em época de crise, o governo tem que gastar, nem que seja para desenterrar garrafas. Ou seja, gerando emprego e ativando a economia é o que interessa. Só que isso tem um limite. Depois que você aquece a economia, você tem como Estado sair gradualmente dessa economia e fazer com que o setor privado pegue essa onda de aquecimento e leve para si. O governo não pode ficar fazendo isso muito tempo, porque ela vai gerar inflação, igual a gente está vendo, e esse poder aquisitivo que teoricamente poderia estar aumentando não está mais. Então, essa transferência do incentivo do governo para o setor privado tem que acontecer em algum momento. E o que a gente não está vendo é isso, não está acontecendo. Então, a um primeiro momento dá a impressão de uma melhoria muito grande na economia, mas se não for do setor privado, igual a gente já falou outras vezes aqui, da produtividade do brasileiro, da tecnologia, do investimento e tal, a gente vai ficar, como se fala em voos como é que eles falam? Voo de galinha, né? Sim. Que pula e não sai do lugar. Tem um aquecimento, mas não se beneficia o povo. A economia é complexo, tudo é complexo nesse sentido, mas é, entre aspas, mais fácil reverter uma situação em que você tem um PIB mais aquecido ou uma situação em que você tem um PIB não tão aquecido com uma inflação mais controlada? Acredito que você tendo um PIB mais aquecido é mais fácil de controlar, porque você já tem os pré-requisitos para fazer a economia se desenvolver. Agora você tem que gradualmente fazer essa transferência e aí talvez investir os impostos que você está arrecadando bem mais numa economia aquecida
para ativar o setor privado para que ele incorpore essa parte do governo. Então, isso é praticamente uma transição. Mas quando você tem um PIB ruim e uma dificuldade de alavancar a economia, é muito mais complicado de você criar essa inércia positiva. Então, basicamente, hoje é uma diminuição, para ficar mais sustentável nesse sentido, uma diminuição necessariamente do investimento do Estado para o investimento privado, seria isso? Perfeito, porque quando você está onerando muito com impostos altos, o setor privado não consegue fazer isso. Sim. E o governo gastando no lugar da iniciativa privada, você também está criando uma certa dependência da economia e vai gerar inflação. Quando é o setor produtivo que está gerando a riqueza, a inflação não vem. Por quê? Porque você está gerando produto e a renda a mais que as pessoas estão ganhando em salário está compensando pela produção a mais. Então, não vai gerar inflação. No Estado é diferente. Você está jogando dinheiro na economia, mas não está sendo produtivo. Então, vai ter mais dinheiro do que produto no mercado. Aí vem a inflação, que acaba comendo o teu poder aquisitivo que você ganhou. Então, você tem que realmente jogar para o setor privado isso em algum momento. Então, essa dependência, eu sei que é muito, até político isso. Se você falar o papel do Estado está maior ou menor na economia, tem gente que defende o governo mais na economia, tem gente que defende menos a questão do liberalismo, né? E da parte estatal. Mas isso tem a ver com a inflação. Acho que depende dos momentos e de como fazer transições também, né? Às vezes você precisa ali desse suporte do governo para ter aumentado o PIB, mas chega um momento em que você precisa fazer essa transferência justamente para não causar inflação, né? E não... Perfeito, tua colocação. Porque quando aconteceu a crise lá na quebra das bolsas, o crash e tal, que teve, né? Em 29, Sim. Você tem exatamente esse quadro que você falou. Não havia incentivo para investir do setor privado. O governo foi meio que obrigado a entrar para gerar o aquecimento econômico, porque senão não sairia da crise. O investidor estava com medo, porque não tinha garantia de venda, então ele não vai arriscar. E daí, nessa hora, o governo é importantíssimo para fazer a economia crescer. Então, o papel do Estado é, sim, importante, para alavancar no primeiro momento, mas tem que, de certa forma, sair, e a própria teoria fala isso. Tem que, uma hora, o governo sair para a iniciativa privada, porque senão ele vai competir. Se o governo fica sustentando, gerando renda, sei lá, cria um hotel do governo competindo com um hotel privado. Então, você está numa desvantagem por hotel privado que tem custos reais. O governo não tem, porque ele arrecada impostos, nunca vai falir. Então, esse hotel nunca vai quebrar, porque quem está mantendo esse hotel vivo, vamos dizer assim, são quem paga os impostos aí, nós contribuintes. Agora, o hotel que é real, da iniciativa privada, ele tem custos que tem que ser reais. E aí ele pode quebrar se tiver algum problema. Imagine os dois competindo. Então, o Estado é muito mais forte em termos... Chega desleal, né? Desleal, né? E para a gente encerrar, professor, essa parte aí dessa novela, que já está virando aí quase que uma trilogia, da questão aí dos cortes de gastos. Isso influencia na inflação também? Perfeitamente, porque é isso que faz com que a economia esteja aquecida, mas que a inflação também venha. Como eu disse, né, o governo gasta muito, joga dinheiro no mercado, esse dinheiro não vem do setor produtivo, vai gerar inflação, né? Ainda mais do jeito que nós estamos aí, que a meta tá explodindo, né? Toda semana sai um boletim Focus diferente, falando que a gente não vai conseguir atingir a meta. E aí, lógico, o Banco Central vai ser obrigado a mandar a cartinha lá para o ministro da Economia, falando que não deu certo, que a gente não conseguiu atingir a meta da inflação. Então, o governo gastando é, sim, um problema inflacionário. Tudo misturado aí, tudo interligado nessa questão da economia, a gente precisa de ações rápidas também aí para poder reverter algumas situações e ampliar outras, né? Continuar aí com o PIB aquecido, por exemplo. Professor, obrigado. Até semana que vem. Eu agradeço sempre.